Um, dois, três, agora. Nessa última semana, o país tem acompanhado estarrecido enquanto observa os desdobramentos do caso Moise Kabagambi. Moise, o imigrante congolês que veio fugido do seu país natal, chegou ao país ainda em 2014, onde procurou abrigo e trabalho, mas após supostamente ter cobrado uma dívida junto aos seus empregadores, foi acossado por 5 homens, espancado, ainda amarrado e deixado na orla de Copacabana. Tudo isso acontecendo à luz do dia. Tamanha era a certeza de que o caso ficaria impune, ou pelo menos de que não causaria tanta comoção assim aquilo que se passava. Tudo isso aconteceu ainda no dia 25 de janeiro do mês passado, mas as informações só vieram à tona algum tempo depois, quase uma semana depois, para ser mais exato, depois de seus familiares terem ido protestar junto às autoridades e, mais importante ainda, junto à imprensa que amplamente divulgou o caso. Um pouco depois disso, também no Rio de Janeiro, presenciamos também estarrecidos o assassinato de Durval Teófilo Filho. Durval, 38 anos, pai de família de uma pequena menina de 6 anos, foi assassinado por seu vizinho enquanto procurava simplesmente abordá-lo na chegada deste ao condomínio. Condomínio este onde Durval também morava. Durval foi assassinado pelo seu próprio vizinho, sendo confundido por um ladrão. Mas no que diz respeito ao caso de Moise Kabagambi, é curioso que a política brasileira referente à imigração, ela tem um duplo aspecto. Ela tem dois pesos, a depender de qual seja a ascendência do imigrante. É sabido que durante muitos anos o Brasil incentivou, através do Estado, através de leis, a imigração de descendentes de europeus. O próprio imperador Dom Pedro II incentivou a migração de descendentes de americanos logo após a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Isso ainda em 1865. A mesma preferência pela imigração europeia se percebe também em leis do governo de Getúlio Vargas. Mas, por outro lado, quando se fala em imigração de africanos, ou seja, de pessoas pretas, em sua maioria, naturalmente, o caso é bem diferente. Primeiro porque o governo brasileiro, durante muito tempo, apresentou obstáculos a esse tipo de imigração. Obstáculos na forma de triagens e entrevistas, ou seja, ficaria a cargo da decisão do Estado decidir se o imigrante particular teria o perfil adequado para entrar no país, enquanto a mesma coisa não acontecia com os outros imigrantes. Como se não bastasse os obstáculos impostos pelo governo brasileiro, o imigrante africano tem que enfrentar também constantes humilhações, racismo e violência. E nesse caso, não se trata apenas do imigrante africano em si, mas do imigrante preto, de um modo geral. Note-se, por exemplo, que durante o episódio dos médicos cubanos trazidos durante o governo do PT, mais especificamente durante o governo Dilma, os médicos foram hostilizados na chegada. Imagino que muitos se lembram da situação. De um lado, os médicos brasileiros descontentes com tudo aquilo, e do outro lado, os médicos cubanos sendo xingados, chamados de escravos, e posteriormente verificamos que não era apenas uma indignação com uma política adotada pelo governo, e observe que toda crítica ela é aceitável, desde que feita de uma maneira apropriada, mas a questão não era apenas a crítica ao governo, mas também ao perfil específico
desses médicos. Temos também casos relativos aos imigrantes haitianos, sobretudo no norte do país. E isso sem contar, é claro, quando nós temos a confusão típica do imigrante preto com o imigrante africano, como se simplesmente o fato de ser um imigrante preto e, não, claro, não dominar por completo a língua nativa, ser taxado simplesmente de africano e aquele velho jargão volta para a África. No final das contas, o caso de Moise Kabagambi apenas joga luz nessa situação degradante em que o imigrante africano, preto sobretudo, está submetido no Brasil. Mostra também o nível de desinteresse e descuidado das autoridades brasileiras em relação a esse tipo de imigrante, e isso historicamente. O caso do Durval Teófilo Filho mostra, por outro lado, uma faceta da realidade brasileira. O despreparo em lidar com o outro, quando se trata de um outro de pele preta, quando se trata especificamente de situações onde supostamente ele não estaria ali ou não deveria estar ali, senão na condição de marginalizado. Esses dois casos, é claro, muitos vão dizer, meramente coincidência. Bom, verificamos essa coincidência durante muito tempo.